Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite de domingo. Abra as vossas Bíblias lá no livro de Salmo, Salmo 47, versículo 1 em diante. E o pastor vai terminar nessa noite o tema que iniciou hoje de manhã, tá? O Deus das Nações, parte 2. Todos acharam? Salmo 47, versículo 1 em diante. Então acompanhe o texto bíblico, o texto sagrado, os oráculos de Deus, que diz: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Oremos ao nosso Deus agora. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e somente os teus filhos ouvem a tua voz, compreendem o que o Senhor fala, se submetem ao que o Senhor manda, ao que o Senhor determina. Somente os teus filhos, aqueles que não são filhos, aqueles que não são ovelhas do teu pastoreio, aqueles cujos nomes não estão arrolados nos céus, não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Eles não ouvem, eles não obedecem, eles não se submetem. Mas aqueles que o Senhor predestinou para a salvação, eles podem estar nos mais longínquos rincões da terra, eles podem estar na mais profunda idolatria, na mais negra feitiçaria, no mais obscuro paganismo, mas no dia que a tua palavra chega a eles, eles ouvem e se rendem ao Senhor, e as suas vidas são transformadas,
E eles passam a glorificar o teu nome, exaltar o Senhor como o Rei de toda a terra, como Deus que reina sobre as nações, como Deus soberano, como Todo-Poderoso. E por isso, nessa noite, nós queremos ouvir a tua voz. Fala à tua igreja, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos. Usa-me, Senhor, como teu pastor. Inspira-me, capacita-me, dá-me condições para que eu possa explanar esta palavra, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus bendito. Humanamente falando, eu não teria condições alguma de proclamar a tua palavra, eu não teria condições alguma de entender os teus mistérios. Foi o teu Espírito que me revelou, foi o teu Espírito que iluminou os meus olhos, foi o teu Espírito que fez eu compreender a tua verdade. Então usa-me nessa noite, e que tudo que saia dos meus lábios seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, e para o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, este Salmo 47 aqui, o Salmo dos filhos de Corá ou de Coré, é um salmo onde eles exaltam a Deus, onde eles reconhecem Deus como Deus de toda a terra, o Rei de toda a terra, o Deus que reina sobre todas as nações, como Deus hoje é conhecido em todo o universo. Mas esse salmo nos leva a fazer uma reflexão sobre a trajetória de Deus ao longo da história do mundo. Nós vimos hoje aqui de manhã que Deus criou os céus e a terra, Deus criou os seus filhos nos céus, a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos criou como espíritos angelicais. Deus nos revestiu de carne. Deus pegou os primeiros filhos dele, Adão e Eva, os colocou no paraíso. O projeto inicial de Deus era que todos os seus filhos dominassem sobre a sua criação, mas Adão e Eva pecou contra Deus. Mesmo pecando contra Deus, Deus faz a promessa de salvação. Lá ainda no Jardim do Éden, Deus promete salvação para o seu povo. E com o passar do tempo, naquela época, com o passar dos anos, toda a terra ficou corrompida. Toda a terra se tornou uma só violência, uma só desobediência a Deus. E Deus exerce juízo sobre o povo daquele tempo através do dilúvio. Deus exerceu juízo e deu cabo de toda a carne. Aí depois Deus aparece outra vez na história, quando aquele povo, depois do dilúvio, através dos filhos de Noé, começa a querer construir a Torre de Babel. E Deus desce lá com seus anjos, e Deus faz com que haja aquela confusão das línguas, e nenhum entendia o outro, e eles se espalham por toda a face da terra. Bom, depois desse episódio da Torre de Babel, Deus só reaparece outra vez na história da humanidade, muitos séculos depois, quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus. É quando Deus reaparece outra vez. Então se passaram muitos séculos, não se sabe com precisão quantos séculos se passaram, desde o episódio de Babel até a chamada de Abraão. Só que naquela época, ao longo desses muitos séculos que se passaram, os homens passaram a adorar tudo que o mundo oferecia, menos a Deus. Então eu disse aqui de manhã que, na verdade, o povo daquele tempo sequer sabia da existência de Deus. Eles mergulharam tão fundo na idolatria, na feitiçaria, no paganismo cruel, que eles simplesmente perderam a memória de Deus. Bom, mas aí, depois de longos séculos de silêncio, Deus aparece a Abraão e a sua família, e durante muitos séculos, só Abraão e a sua família sabia da existência de Deus. Não é tremendo isso? Só Abraão e a família dele, mais ninguém sabia. Só eles sabiam que é o único Deus no universo. Ninguém mais sabia naquele tempo.
Então, até esse momento da chamada de Abraão, eu disse aqui, na prática, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus bendito, o Deus Altíssimo, o Deus soberano, ele era o Deus de um homem só. Só Abraão que sabia, Deus de um homem só. Mas foi exatamente assim a reentrada de Deus na história da humanidade, através de Abraão. Um homem que estava lá numa cidadezinha obscura, um pagão, um idólatra. Deus podia ter reentrado através de um homem famoso, Deus podia ter reentrado através de um homem de uma família de nome, de rico, poderoso. Não, Deus escolhe exatamente Abraão. E é através de Abraão que Deus começa outra vez a reentrar na história do mundo. Então, a partir daí, o Deus Criador de todo o universo, ele se torna um Deus reconhecido por Abraão e pela sua família. Olha, atente para isso, viu? Só Abraão e a família dele sabiam que havia um só Deus. Todas as outras pessoas adoravam muitos deuses. Você lembra que eu disse aqui de manhã que os arqueólogos, fazendo pesquisa, descobriram que num espaço de 100 anos, o panteão sumério passou de 3 deuses para milhões de deuses. Em 100 anos apenas. Já existia milhões de deuses para ser adorado, para ser servido na face da terra. Isso é muito interessante. Então, o que acontece a partir daqui? Abraão tem um filho, Isaac. Aí passa Isaac também a crer na existência de um único Deus. Depois Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, semente da perdição, não quer saber de Deus, não crê em Deus, não se submete a Deus. Jacó crê também na existência de um único e soberano Deus. E a partir dos filhos de Jacó, começa a se formar a nação de Israel. Só que Deus havia dito a Abraão: olha, a tua descendência será escrava numa terra distante. Você conhece a história que eles foram para o Egito, e depois que José morre, assume um faraó perverso e escraviza o povo de Israel. 400 anos de escravidão. Aí a partir daí, esse Deus bendito, esse Deus que é o Deus de toda a terra, que é o Deus de todas as nações, se torna um Deus dos escravos. Se torna o Deus dos escravos. Ele usa Moisés para libertar o povo. Nós vimos hoje de manhã como é que Deus fez com Moisés. Moisés vai, fala com Faraó. Faraó não se rende a Deus. Faraó não reconhece Deus. Faraó escarnece de Deus. Quem é o Senhor para que eu deixe o povo dele? Que história é essa de Deus? Eu é que sou Deus. Eu não conheço esse seu Deus, Moisés. Mas Deus manda-lhe 10 pragas. E ele se rende, liberta o povo chega diante do Mar Vermelho, Deus toca no coração desse homem, faz ele se arrepender, faz ele sentir vontade de ir em busca do povo, trazer o povo de volta à escravidão. E há o grande episódio da abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel passa a pé enxuto, os soldados de Faraó, o exército mais poderoso do mundo daquela época, adentra também o mar. E lá o povo de Israel sai no outro lado, e Deus diz: Moisés, estende a mão e fecha as águas do mar. E todos morrem. Não fica um único soldado para contar a história. Então, finalmente, agora, passou a existir em todo o planeta Terra um povo que reconhece que há um só Deus. Mas um povo que vem de onde? Da escravidão. Um povo, meus irmãos, meus amigos, que Deus leva, e Deus coloca esse povo num recanto perdido no meio do mundo. Porque Israel é verdadeiramente isso. É um recantozinho de terra, perdido no meio do mundo, cheio de deserto, cheio de rocha, cheio de pedras. E Deus põe o povo de Israel lá. Mas olha, Deus fala a esse povo através dos profetas. Mas os profetas que Deus escolhe, não podia ser pior. Os profetas que Deus escolhe, quando você lê aqui na Bíblia, olha, profeta que era vaqueiro, profeta que era pastor de ovelhas, profeta que era colhedor de sicômoro, como se fosse um boia fria, como se fosse hoje um cortador de cana. Gente que se veste de pele de animal, gente pobre, gente que se casa com prostituta, como foi o caso de Sansão.
Olha uma tragédia. São esses os profetas de Deus. São esses os profetas que Deus usa para falar com esse povo aqui, Israel. Agora a minha pergunta é a seguinte: como é que esse Deus quer ser o Deus de todas as nações da terra? Dessa forma? Um Deus de um homem só, depois um Deus de escravos, depois um Deus que usa profetas desse tipo aqui. E o interessante é que Deus vai falando a esses homens. Deus vai falando coisas profundas a esses homens. Houve um momento que Alexandre chega lá em Israel, carregado de filósofos, os grandes mestres do Ocidente naquela época, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, gente que era o suprassumo da cultura. E esses homens aqui, eles descobrem que os profetas de Deus sabiam mais do que Aristóteles sabia. Que aqueles profetas de Deus, que aqueles homens rudes, que Deus usava, que Deus capacitava, sabia mais do que Sócrates sabia, que eles sabiam mais do que Platão sabia. Então, homens rudes, homens semi-analfabetos, olha, mas eles sabiam sobre a curvatura da terra, eles sabiam sobre os ventos elíseos, eles sabiam sobre o pi. Lembra que eu te mostrei, Éricles? O que a matemática passou a se conhecer agora há pouco tempo, eles já sabiam calcular o pi. Então eles sabiam sobre um monte de coisa que os gregos nem imaginavam conhecer um dia. Então esses profetas de Deus, eles tinham o seu próprio conceito de história, o seu próprio conceito de filosofia, o seu próprio conceito de verdade, de ética, mas não passavam de homens simples do campo. Imagina um boia frio, um cortador de cana. Imagina um pastor de ovelhas, um plantador de uvas. Era isso. E não é só isso. Alexandre descobre nesse momento que havia um povo em toda a face da terra que teimava com todos os outros povos que só havia um Deus verdadeiro. Um povo que batia pé, um povo que não abria mão, um povo que dizia: há um só Deus, não há mais de um, e esse Deus único, ele fala conosco. Aleluia. Amém? Segura um pouco aí. Abra no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Versículo 9 e 10. Encontraram? Então diz assim: traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpura são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. No seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Você está vendo? Só que esse povo aqui de Israel, ele segue o seu curso, sempre sofrendo derrotas aqui, derrotas acolá. Ora vem os assírios e os vence, ora vem os medos e os vencem, ora são os babilônios que os vencem, e ora são os romanos. Derrota atrás de derrota. Quer dizer que sempre um povo debaixo da dominação estrangeira. Ora, como é que esse Deus da Bíblia quer ser o Deus de todas as nações, se o povo, que era o povo dele, só entende de uma coisa: ser dominado, ser subjugado por nações estrangeiras? A única coisa que esse povo aqui sabe é como sobreviver às potências mais fortes, como resistir à dominação estrangeira, que era uma constante na vida do povo de Israel. Foi o que mais aconteceu ao longo da história desse povo aqui. Como é que esse Deus quer ser o Deus de todas as nações? Desta forma, dessa maneira? E se não bastasse isso, quando Deus resolve cumprir a promessa feita no Jardim do Éden, de que enviaria um Salvador, a promessa feita através desses antigos profetas de Israel, sabe o que Deus faz?
Deus vai lá para Nazaré, escolhe uma jovem, uma adolescente, que morava numa cidadezinha completamente insignificante, uma vila, um vilarejo, onde eu já estive. Olha, se você vai hoje a Nazaré, você fica surpreso. Isso aqui é que é Nazaré? Essa cidadezinha montuada de... Agora imagine nessa época aqui. E é lá que Deus vai, escolhe uma mulher, uma jovem, virgem, chamada Maria. Casada com um camarada que era carpinteiro, uma família paupérrima, muito pobre. E Deus resolve, através dessa mulher, gerar no seu ventre aquele que seria o seu filho, no qual Deus se encarnaria e traria salvação para todo o seu povo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Abra em Lucas, por favor. Lucas capítulo 1. Versículo 26. Então o texto diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E o anjo Gabriel respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas não ficou só nisso. Um anjo aparece a José, um carpinteiro. Olha o que o anjo diz a José, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aleluia! Ele salvará o seu povo. Como é que pode, hein? Como é que Deus vai se tornar o Deus das nações, o rei de toda a terra, reentrando na história da humanidade dessa maneira? Escolhe uma mulher simples, pobre, de uma família insignificante, num lugarejo, que era um ponto, um cisco no mapa do mundo, desposada com um carpinteiro lá de Nazaré. Interessante é que teve um profeta que anuncia a vinda desse Salvador, e esse profeta então é um caso muito sério, porque se você cruzasse com ele hoje no meio da rua, você ia chamar a polícia. Você ia dizer: prende que esse sujeito é doido, prende que esse cara aí está com a cabeça virada, esse aí tem um parafusamento, bota lá no hospício. Por quê, hein? Sabe por quê? Vira a página, Mateus capítulo 3, versículo 4. Esse é o profeta que antecedeu o maior dos profetas, Jesus. Esse é o profeta que anuncia a vinda do Salvador. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo 4. Estou falando de João Batista. Usava João terno italiano, terno de tropical inglês, gravata francesa. Era isso que ele usava? Andava de jatinho, de uma cidade para outra. Não. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Veja, João vestia pele de camelo, comia gafanhoto, pregava no deserto,
come mel silvestre, era para todo mundo dizer, esse cara é um doido. Esse aí é louco, varrido. Isso é maneira de um profeta viver, isso é maneira de um profeta andar. Olha como ele se veste, pele de camelo, um cinto de couro. Olha comendo mel silvestre, comendo gafanhoto. Você já imaginou uma coisa dessa? E aí vem aquele que ele anuncia como o Filho de Deus. Sabe de onde vem aquele que é o Filho de Deus? Aquele que foi gerado no ventre de uma virgem pobre lá da Galileia, da pior região de Israel. Se tinha alguma coisa pior na face da terra, Deus não disse. Não disse mesmo, pois foi exatamente desse lugar que ele veio. Que lugar é esse, pastor? Abra lá em João. João capítulo 1. Versículo 46. João capítulo 1, versículo 46. Vamos ler do 43 em diante. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré é que vem aquele que Moisés falou? Você não está louco não, rapaz? Você está dizendo que aquele Salvador que os profetas anunciaram é esse que veio de Nazaré? Veja, ninguém podia acreditar numa coisa dessa. Eles pensavam que o Filho de Deus viesse de uma nação importante, que o Filho de Deus nascesse num berço de ouro, nascesse de uma linhagem nobre. Não, o Filho de Deus nasce numa manjedoura, numa estrebaria. Não havia mais um lugar em Belém. Todas as hospedarias lotadas. Estava sendo realizado o censo. E quando Maria começa a sentir as dores do parto, o único lugar que oferece a Maria e José é o lugar onde os animais ficavam. A criança nasce e ela só pode colocá-la numa manjedoura. Pense bem nisso aí. Que coisa mais estranha isso aqui, né? O Filho de Deus chega à idade de 30 anos, começa o seu ministério terreno, e ele vem de Nazaré. Vem cá, de Nazaré? E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Mas é de lá que vem o Filho de Deus. É de lá que vem aquele que vai revolucionar o mundo. Ele conquista 12 discípulos. Ele chama 12 homens. Discípulos que volta e meia estavam envolvidos em problemas, em dúvidas, em disputa entre eles mesmos. Mas ele leva a cabo a sua missão. E no final, aquele que era anunciado como Salvador, como profeta a quem Moisés havia se referido, é entregue pelo próprio povo de Israel e morre da pior maneira possível, crucificado numa cruz. Eu pergunto de novo, como é que esse Deus quer ser o Deus de todas as nações? Como é que ele quer ser o rei de toda a terra, se todos os seus escolhidos só conhecem o martírio, só conhecem problemas? Como é que ele quer ser o rei das nações? Pois é. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, esse Deus que se fez carne, esse Deus que o mundo aguardava com tanta ansiedade, ele junta 12 homens, homens simples, semi-analfabeto, pescadores da Galileia, cobradores de impostos, gente que muitas das vezes fazia parte do pior tipo de gente que havia naquela época. Mas foi com esses 12 homens aqui que Deus mudou a história da humanidade. Quer dizer que esse Deus é o Deus do imponderável. É o Deus do imponderável. Quer dizer, ele só escolhe o mais difícil. Ele escolhe se manifestar ao mundo, ele escolhe adentrar
na história do universo da maneira mais difícil possível. Pois por incrível que possa parecer, foi com esses 12 discípulos, volto a dizer, homens rudes, semi-analfabeto, que Deus submete todas as nações da terra a Ele mesmo. Todas as nações da terra se submetem a esse Deus aqui, aleluia. Porque, meu irmão e minha irmã, graças a essa trajetória imponderável, essa trajetória inusitada, essa trajetória, eu diria, absurda, eu diria até surrealista, onde quer que se vá no planeta Terra, onde quer nesse planeta que se fale de sabedoria, o nome dos profetas de Deus tem que ser citado em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde quer que nesse planeta se fale de esperança, se fale de paz, o nome desses homens aqui andrajosos, desses homens semi-analfabetos, tem que ser falado, tem que ser tocado no nome deles. Aleluia, glória a Deus. E hoje, em todas as nações da terra, você vai encontrar homens e mulheres dispostos a darem a sua vida, dispostos a sacrificar a sua própria vida por aquilo que esses andrajosos de Israel falaram, por aquilo que esses homens incultos, semi-analfabetos, pescadores, cobradores de impostos, falaram. E é por isso que o salmista, os filhos de Corá, vamos voltar lá. Volte no Salmo 47, por favor. Por isso que eles falam, isso é um salmo profético. Ele diz assim: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele diz, olha, Ele nos submeteu os povos, Ele pôs sobre os nossos pés todas as nações da terra. Você vê, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama, aleluia. A glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Olha, quer dizer que Deus, Ele se exalta como o Deus das nações, como o Rei de toda a terra, a partir do nada. A partir do nada. Ele se exaltou a partir de um único homem, encravado lá numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Um homem cheio de problemas, cheio de dificuldade, um homem cheio de deformações morais. Deus enfraquece esse homem quando o manda sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Eu disse hoje de manhã aqui, sair do seu clã era correr um risco muito grande, porque ele podia, na primeira oportunidade que ele se deparasse com outro clã, se tornar escravo daquele clã. Porque era o que acontecia naquele tempo. Então Deus começa a se exaltar a partir desse homem. É muito importante que a gente entenda isso aqui, porque, olha só, quando você for falar de Deus, saiba de qual Deus você está falando. Quando você for falar de Deus, você tem que saber qual é o Deus que você está servindo. Não é um deusinho qualquer, não é um Deus criado pela imaginação dos homens, não é um Deus feito de pedra, de madeira, não é um Deus esculpido, forjado no ouro, na prata. Então, quando você encontrar dificuldades pela frente, e nós encontramos sempre ao longo da nossa vida, lembre-se, você está servindo a um Deus de um homem só. Mas esse Deus de um homem só se tornou o Deus de todas as nações da terra. Aleluia! De todas as nações da terra. O Deus que reina sobre todas as nações. O Deus que se deu ao luxo de mostrar isso da forma mais difícil possível. Deus disse, eu vou me exaltar, eu vou ser reconhecido como Deus das nações, eu vou ser reconhecido como o Rei de toda a terra, mas eu vou fazer isso da maneira mais difícil possível, da forma mais inimaginável, da forma mais imponderável. Esse Deus, Ele escolheu aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Esse Deus aqui,
Ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Ele escolhe os esquecidos para envergonhar os famosos. Esse Deus aqui, Ele escolheu os pobres para envergonhar os ricos. Ele escolhe, de uma maneira sábia, aqueles que não podem nada para envergonhar os poderosos da terra. Aleluia. Paulo falou sobre isso. Abrem primeiro aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Hoje é o contrário, né? Hoje o mundo religioso procura mostrar que Deus chama muitos sábios segundo a carne. É um tal de pastor querer fazer faculdade de teologia, mestrado, doutor em divindade, PhD nisso, PhD naquilo, querer ficar cheio de títulos, cheio de diploma. Não, mas Paulo disse, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Deus não precisa disso. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então batei palma a todos os povos. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Altíssimo. Ele é tremendo. Olha, e esse Deus, Ele é tão tremendo que Ele escolheu o imponderável, Ele escolheu o inimaginável para mostrar a todos os homens que há um só Deus no universo. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. E eu queria que nesta noite, meus irmãos, nós guardássemos isso aqui no nosso coração. Nós falamos tanto de Deus, né? Nós cantamos tanto para Deus. Mas será que nós percebemos a trajetória de Deus? Será que você já tinha parado algum dia para perceber a trajetória de Deus? O que Deus fez? O que Deus usou para chegar hoje e ser reconhecido como o Deus de todas as nações, o Rei de toda a terra, o único e soberano Deus? Aqui. Escolheu um homem, depois enfraqueceu esse homem, Abraão. Vem Isaac, pega um dos netos de Abraão, Jacó, enfraquece Jacó. Jacó vai trabalhar para um tio durante 7 anos, quase um escravo, em troca de uma das filhas dele. Olha os homens que Deus escolhe. Manda o seu filho ao mundo, gera o seu filho no ventre de uma mulher pobre, uma virgem lá da Galileia. O filho desse Deus nasce numa manjedoura, depois é morto, crucificado numa cruz, e apesar de tudo, ele se torna o Deus de toda a terra. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus que está sempre dizendo para a gente: não temas, eu sou o teu Deus. Eu disse hoje de manhã, esse Deus diz assim: não é a primeira vez que eu enfrento os poderosos, nem será a última. Não temas, eu sou o teu Deus. Não é a primeira vez que eu liberto escravos, nem será a última. Não temas, eu sou o teu Deus. Não é a primeira vez que eu começo de um modo insignificante, também não será a última. Não temas, eu sou o teu Deus. Aleluia. Você sabe quantas igrejas existem? Vou falar só do Ceará. No estado do Ceará, que prega o evangelho da graça de Deus, que prega o mesmo evangelho que Paulo pregou. Você sabe quantas? Eu só conheço essa. Não existe outra.
Existem uns picaretas aí que querem pregar a graça e não sabem nem o tamanho da venta deles. Só existe essa. Você sabe quem é o homem que Deus escolhe para proclamar o evangelho da graça de Deus? Um homem que nunca cursou uma faculdade de teologia. Um homem vindo de uma seita de fanatismo, de comércio religioso. Um homem que não enxergava um palmo na frente do nariz. Tanta gente aí famosa, tanta gente aí que se exalta como sendo profeta de Deus, como sendo os sabichões, como sendo os tais. E Deus escolhe esse homem, esse pastor que vos fala. Olha o templo onde essa graça é pregada. Aqui não tem templos majestosos. Aqui não tem um templo luxuoso. Aqui não tem um templo que as pessoas venham, não pela palavra, mas pela beleza do templo. Você sabe que tem gente que vai a determinado lugar pela beleza, né? Não, eu estou congregando ali porque ali é grande. Olha, você precisa ver a beleza. Você precisa ver o mármore. Olha, parece o Maracanã. O cara tem que fazer um templo parecendo o Maracanã para atrair pessoas. Aqui não, aqui é assim simples. Quer ouvir a verdade, quer ouvir a palavra? É assim simples, banco duro de madeira, mal feitos, mal fabricados. É assim que Deus faz. Viu? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que triunfa onde ninguém mais triunfaria. Esse é o Deus que se ergue onde ninguém mais se ergueria. Então bendito seja o nome do Senhor, porque de eternidade em eternidade Ele é Deus. Que todo joelho se dobre, na terra e embaixo da terra, ao nome de Jesus Cristo, o nosso único e soberano Deus. Que toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E por que Deus faz assim? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie. Escuta, o teu pastor, ele é formado em quê? Em nada. Nada? Nada. Ué, quantos diplomas ele tem? Nenhum. Aonde ele cursou teologia? Nos Estados Unidos da América? Ele tem curso de liderança na faculdade de Harvard? Não, tem nada. E como é que esse cara prega essas coisas profundas que ninguém prega? Como é que pode? Ele não tem título? Não. Sabe por que Deus faz isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se fosse o contrário, não, ele é muito preparado. Olha, ele é de uma família rica, ele estudou na Europa, ele fez curso de pós-graduação na Inglaterra, depois ele foi para a França, depois ele foi para os Estados Unidos, depois ele foi para ali, depois ele foi para lá. Olha, você entra no gabinete dele, tem 500 mil diplomas. O homem é fera, o homem é tremendo. Quem estaria se gloriando era quem? O homem. Mas na hora que você diz, não, não é nada. Nada. Às vezes o pastor bota na porta da igreja, faz questão de colocar. Igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pastor, doutor, fulano de tal. Olha, faz questão de botar doutor. Eu nunca vi um pastor colocar assim, pastor, pedreiro, Francisco de Assis Pereira. Vocês já viram? Eu nunca vi. Pastor eletricista, Joãozinho. Não, mas o cara bota lá, pastor, doutor, fulano dos Anzóis da Silva. Não. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa é a trajetória de Deus, meu irmão. Do nada, Deus se exaltou. Do nada, Ele é reconhecido como o Rei de toda a terra, como o Deus de todas as nações. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus em quem nós adoramos. Esse é o Deus em quem nós confiamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode glorificar com palmas, muitas palmas, o Deus de toda graça, o Deus bendito, o Deus majestoso, o Deus tremendo. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé toda a igreja, todo o povo. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Mas eleva o teu pensamento aos céus. Porque o salmista, usado pelo Espírito de Deus, ele diz: batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele disse: o Senhor, o Altíssimo, é tremendo, é o grande Rei da terra, o Deus de um homem só, o Deus dos escravos, o Deus dos andrajosos de Israel, o Deus dos pescadores, o Deus dos cobradores de impostos, o Deus dos iletrados, o Deus dos semi-analfabetos. É o Rei de toda a terra, é o Deus que reina sobre todas as nações. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai, aleluia.